invasão na Ucrânia. Informações que chegam de Nova York com o correspondente da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes nos Estados Unidos, porque as relações entre americanos e russos estão muito comprometidas, beirando ali a ruptura, na palavra de alguns. O Eduardo Barão está com a gente aqui nos Bastidores do Poder. Fala, Barão, boa tarde para você. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Enquanto uma solução diplomática não é encontrada para o conflito entre Rússia e Ucrânia, a relação que já não era boa entre Moscou e Washington pode piorar ainda mais. Num sinal de insatisfação, o Kremlin convocou o embaixador americano em Moscou para explicar os recentes comentários do presidente Joe Biden e alertou que as relações entre os dois países estão perto de uma ruptura. Na semana passada, Biden chamou Vladimir Putin de um criminoso de guerra. Sem citar especificamente o nome do atual presidente russo, Biden disse que a guerra na Ucrânia está sendo liderada por um ditador assassino. A situação hoje, mais uma vez, foi de conversa. Biden entrou em contato com líderes europeus, aliados da OTAN, são representantes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido, para discutir novas estratégias, novas sanções contra Vladimir Putin após a invasão da Ucrânia. Algumas análises foram divulgadas hoje por agências de risco e por bancos aqui nos Estados Unidos, dizendo que a economia russa pode cair até 12% por causa das sanções financeiras que já foram impostas ao país. Hoje foram divulgados alguns números que chamam a atenção, né, nessa guerra, segundo a ONU, e a gente coloca aqui esses números como números oficiais, né, de um organismo internacional, mas certamente subestimados, né? A ONU calcula que 925 civis morreram na guerra e Kiev, o governo de Kiev, a Ucrânia, acusa a Rússia de ter matado nos bombardeios, né, desde o dia 24 de fevereiro, 150 crianças no país. Os bombardeios, claro, que continuam por lá. Como a gente sabe que a verdade é sempre vitimada numa guerra, né? Nessa guerra isso acontece diariamente, né? A gente tende a achar que esse número apontado pela ONU é um número pequeno, né? Abaixo da expectativa, porque, afinal de contas, a Ucrânia exagera nos números, né? Quando se refere às próprias vítimas ou quando se refere às baixas do inimigo, por exemplo, né? Enfim, essa guerra de comunicação para a Ucrânia vem dando show nisso, né? Vem vencendo essa guerra da comunicação e com isso acaba a imprensa do mundo inteiro reproduzindo sempre a versão ucraniana, o que é uma arma fundamental em qualquer conflito internacional. Mas o que a gente precisa destacar sempre, né? Para mim isso é uma coisa muito evidente, cada vez mais evidente, é o desinteresse, né, dos senhores da guerra na paz, né? O Barão estava falando agora há pouco dos insultos do Joe Biden ao Vladimir Putin. O Joe Biden, por exemplo, é claramente uma dessas autoridades que não tem interesse na paz, não tem interesse em cessar fogo, né? Como é que ele insulta uma das partes, né? Ele quer o quê? Que o cara democraticamente agasalhe mate no peito, bota a bola no terreno? O cara está em guerra nessas condições? Quer dizer, é aquela coisa do, olha, vamos aqui insultar o cara, ver se ele senta para conversar sobre paz, né? É claro que isso não seria o caso. Claramente o Joe Biden está entre os líderes mundiais que não parecem ter interesse no fim da guerra. E a gente vê que é assim, olha, o nosso objetivo maior é destruir a Rússia, colocar a Rússia de joelhos, etc. e tal. Então, assim, essas mortes, na prática é assim que a gente tem que ler, né, esses sinais. Na prática é o seguinte: essas mortes na Ucrânia, esses civis que estão sendo massacrados na Ucrânia, isso serão danos colaterais de um projeto mais importante para a humanidade, que é se livrar do Putin e enfraquecer a Rússia. É essa a impressão que passa do comportamento de todas as autoridades. A gente assiste diariamente, hoje, por exemplo, o chefe da diplomacia esculhambando com o Putin. Quer dizer, a diplomacia é próprio da diplomacia, né? O se utilizar de palavras, como é que eu diria, cuidadosas, exatamente para não fechar portas ao entendimento. Diplomacia é a arte do entendimento, né? Basicamente,
a arte do entendimento entre as nações, sobretudo as nações em guerra. A OTAN, que foi quem está na origem de toda essa confusão, está lá o chefe da OTAN todo dia insultando os russos. E, assim, palavra pela paz que é bom a gente não tem ouvido, né? não tem visto, não tem lido. E a ausência completa das Nações Unidas nesse processo. É vergonhoso observar como as Nações Unidas estão ausentes de qualquer iniciativa pela paz, enquanto as pessoas estão morrendo debaixo de bombas.